Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para ele ganhar engajamento e chegar a mais pessoas que precisam aprender, que querem aprender também além da gente, tá bom? Capítulo 14, a Inconfidência Mineira. Por morte de Dom José, ascendeu ao trono sua filha, Dona Maria I, a Piedosa, a cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono, naquela época em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do Velho Mundo. No seu reinado, Portugal sente esvaírem-se as forças poderosas e se encaminha com rapidez para a decadência e para a ruína, não fossem as notáveis influências de um Martinho de Melo ou de um Duque de Lafões. Talvez fosse ainda mais desastroso o reinado de Dona Maria, escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores. Por esse tempo, o Brasil sofria o máximo de vexames, no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. A sede de tesouros edificara, Vila Rica nos cumes enevoados e frios das montanhas, reunindo-se ali uma pleiade de poetas e escritores que sentiriam de mais perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa, a pátria em que nascia. A verdade é que em Minas se sentia, mais que em toda parte, o despotismo e a tirania, o clero, a magistratura e o fisco, juntos aos ambiciosos que aí se estabeleceram, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas, presas de criminosa ânsia de fortuna. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Os membros da magistratura consideravam de necessidade enriquecer-se antes de regressarem a Portugal. Com opulentas aquisições, os agentes do fisco executavam as determinações da corte de Lisboa, a árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. Eram então numerosos na Europa os estudantes brasileiros, os quais de lá voltavam ao país saturados dos princípios filosóficos de Rousseau e dos enciclopedistas. A independência da América do Norte, a Constituição Democrática de Filadélfia, animam aqueles espíritos insulados nas montanhas distantes. Por toda a capitania mais rica da colônia, desdobram-se quadros dolorosos da miséria do povo. Esmagado pelos impostos de toda a natureza, as coletividades de trabalhadores conduzidas à ruína pelo malogro das minerações, não conseguiriam suportar por mais tempo semelhante vexame. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectos distintos se sentem compenetrados da maioridade da pátria, que, ao seu ver, poderia tomar as rédeas dos seus próprios destinos. Iniciam-se os esboços da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais entre muitos outros participaram Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, conversações em que foram adotadas as primeiras providências, a infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se por intermédio de todos os elementos da capitania, do que ela possuía de mais representativo. José Joaquim da Maia é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris, e angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no Velho Mundo, para o movimento libertador. Outros estudantes apaixonados pela emancipação da colônia, os conspiradores mandam a São Paulo e a Pernambuco, que formavam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a adesão de ambos ao movimento. Todavia, nem Joaquim da Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto, nem os seus companheiros obtiveram o compromisso formal das capitanias mencionadas, para se articular ao movimento revolucionário. Pernambuco estava refazendo as suas economias depois das lutas penosas de Recife e Olinda, e São Paulo se encontrava desiludido depois da Guerra dos Emboabas, na qual muitas vezes fora vítima da felonia e da traição. A conjuração de Minas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimentos, embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários afastados das realidades práticas da vida comum. Os intelectuais mineiros não descansaram, idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade. Porém, no momento psicológico da ação, os delatores cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis,
português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens, e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes no Rio de Janeiro, prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, depois de avisar secretamente aos seus amigos do peito, simpatizantes da conjuração, quanto à adoção de tais providências, para que não fossem igualmente implicados. Aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Os historiadores falam do grande pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam, andrajosos e desesperados na sala do oratório, para ouvirem a sentença da sua condenação, após 3 longos anos de separação, em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios da época. A leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais dolorosas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se patenteavam naqueles corações desiludidos e desamparados. Mas no dia seguinte, a dura sentença era modificada. Dona Maria I havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que teria de morrer na forca, conservando o cadáver insepto e esquartejado, para escarmento, para advertência severa, de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. De boazinha não tinha nada, né? Vamos lá, continuar. O martírio da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Aqui já começou a nossa transição de 300 anos. Começa em 1786. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão, no instante em que o seu corpo balança pendente das traves do cadafalso, no campo da Lampadosa. Mas nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor. Nos tempos passados, redimistes o pretérito obscuro e criminoso. Com as lágrimas do teu sacrifício, em favor da pátria do Evangelho de Jesus, passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro? Em todos os séculos do seu futuro, regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem um êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços, a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa, enlouquecida à ferida de morte, na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam, e consoante aos profecias de Ismael, daí a alguns anos, era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil, sem o sucesso duvidoso das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas, dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. E com isso encerramos o capítulo 14, pessoal. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo e ajuda a gente a ganhar mais engajamento, tá bom? Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.